E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem. Meus amigos, muita gente pedindo para nós comentar a respeito do AIPDA, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Outros perguntando se eu abandonei o canal, mas não. Estamos aqui porque é final de ano, a gente tem que dar uma visitada em alguém, corre para lá, corre para cá. Mas eu prometi que não deixaria vocês aqui sem vídeo. Só que o que acontece? Começou de sábado para cá a circular um vídeo nas redes sociais da pastora Helenice Oliveira, onde ela foi convidada para pregar fora do Brasil e sem o domínio da língua, empolgada pelo convite, ela foi e se deparou com uma realidade que eu vou colocar ela aqui para vocês ouvir e depois eu vou falar a respeito desse assunto onde líderes evangélicos, eu recebo denúncia disso, tá? Eu tenho documentos aqui que comprovam o que eu vou falar, aonde líderes evangélicos, principalmente da Assembleia de Deus também, eles aprisionam alguns fiéis, em outras palavras, prendem sobre ameaças de denunciar, né, os fiéis à justiça dos Estados Unidos, no caso, porque alguns estão irregulares, outros procurando regularizar a situação da cidadania, e no final das contas essas pessoas se tornam escravos desses líderes evangélicos e ameaçados. Eu tenho recebido algumas denúncias a respeito disso e com certeza vou fazer vídeo expondo, porque isso é crime, mas é o que mais acontece dentro do contexto religioso fora do Brasil. E o caso da pastora Helenice, né, que, sinceramente, cara, ela, na sua simplicidade, acabou acreditando na proposta. Eu vou colocar o vídeo aqui, dá uma olhada no vídeo dela própria falando, olha isso aqui. Meu nome é pastora Helenice Oliveira. Eu estou aqui gravando esse vídeo para fazer uma denúncia e também um pedido de ajuda. Eu gostaria que você assistisse até o final e que marcasse as emissoras de TVs, os repórteres, os advogados, juízes. Eu preciso que esse vídeo chegue às autoridades competentes para que possam me apoiar. Eu não sei como agir. No dia 16 de novembro, eu embarquei para Bermuda a convite de uma irmã chamada Karina, que me procurou pelas redes sociais. Karina é o nome da criminosa. Ela me fez o convite de ir para Bermuda, ministrar em 2 ou 3 igrejas, e de lá a gente iria para os Estados Unidos. E ali eu iria ministrar em mais igrejas. Ela estava precisando de uma campanha de oração na casa dela. E como nós conversávamos quase 4, 5 meses, eu aceitei o convite e fui. No dia 16 de novembro, na minha embarcação, eu estava atrasada. Como eu estava atrasada, eu esqueci minhas medicações de hipertensão, diabetes e de coração. Quando eu cheguei em Bermuda, a primeira coisa que eu falei para ela foi isso. Karina, na pressa de embarcar, eu esqueci minhas medicações. E aí ela, no dia seguinte, nós tiramos foto ali no aeroporto. Ela tirou foto comigo e me levou para casa, me colocou num quarto com suíte. No dia seguinte, ela falou, vamos procurar o teu remédio. Eu tinha levado a minha receita. Quando chegou na farmácia, a farmácia não aceitou por ser uma receita brasileira. Então, ela me levou na casa do advogado dela, que ele tinha problema de coração. Eu tinha medicação na minha bolsinha, de bagzinha, para mais ou menos 5 dias. Ela arrumou para mim 9 comprimidos de pressão alta. E aí ela me levou para casa dela, me levou no mercado, a gente fez as compras, que ela falou, você pode cozinhar? Eu falei, posso, sem problema, eu gosto de cozinhar. Ela falou, não, porque eu preciso de ajuda, né? Eu falei, tudo bem, eu posso te ajudar. E ela foi comigo, fomos no mercado, compramos tudo, e eu, a pedido dela, comecei a fazer comida para ela. Sendo que o esposo dela não estava em casa. Eles tinham brigado, ele tinha saído de casa. No dia seguinte, a gente foi atrás dele e ela conseguiu... A mulher convida a tal pastora aqui para ir pregar, chega lá, o casamento dela lá destruído, e a pastora foi com a intenção de ajudar, pelo que eu entendi. Só que a outra estava com outras intenções. Convencer ele de voltar para casa. Ela me obrigou a chegar no escritório dela, do esposo dela, mesmo sem falar inglês, e sinalizar que o filho estava lá embaixo, porque ela queria que ele retornasse para casa. E assim eu fiz, porque no meu pensamento eu estava unindo uma família. E quando chegamos em casa, ela falou para mim fazer a comida e servir ele na bandeja.
Ela falou, vai para agradar ele. Eu fui e falei, tudo bem. Aí servi ele na bandeja e eu percebi então que eu estava fazendo a comida e eles estavam todo mundo comendo e eles não colocavam nunca o lugar na mesa para me sentar. Eu comecei a desconfiar de que ela havia inventado alguma história para o marido. Eu era a única e ela que falávamos português naquela casa. O esposo não fala português. E aí eu falei com ela no dia seguinte, porque ela veio reclamar de eu acordar tarde. Eu falei, mas você sabe que eu acordo tarde? Porque eu fico de madrugada atendendo as pessoas. E aí ela falou, não, mas aqui você vai precisar acordar às 7 da manhã, porque o Geralt está reclamando. O Geralt era o marido. E eu falei, mas por que ele está reclamando se eu vim aqui como pastora evangélica? Ela disse, porque eu falei para ele que você veio para servir o Nick. Aí eu falei, mas por que você disse? Para ele aceitar a tua vinda e tal. Eu falei para você, eu falei, não, você me fez o convite de vir para pregar em 2, 3 igrejas e você disse para mim que todas as despesas, tanto passagem, ida e volta, todas as minhas despesas aqui seriam por tua conta. Inclusive você falou para mim que era me trazer pouca roupa porque aqui você compraria tudo, para mim não trazer peso na viagem. Ela falou, eu sei que todas as despesas serão por minha conta. Eu falei, mas já marcou com as igrejas para me pregar? Porque eu vim para isso, eu vou fazer a campanha na tua casa e vou pregar. Ela falou, não, ainda não marquei, mas eu vou marcar. E aí eu falei para ela, Karina, eu vim para isso. Aí ela falou, pode cozer. Peraí, pelo que eu entendi, então a mulher não é uma pastora, era uma família que estava precisando de ajuda e ela foi para ajudar, que é o trabalho dela, pelo que eu entendi, né, da Helenice, e com a esperança de fazer algumas agendas em igrejas. Cara, que isca, velho. Comecei a fazer a comida, sendo que eu não estava fazendo só almoço, eu estava fazendo almoço, janta, lavando todas as louças, e ela começou a pedir cada vez mais coisas. Vários pratos para fazer, várias sobremesas. Ela falava para mim levar água no quarto para o filho, ela falava para mim fazer mingau para ela, tudo servindo na mão. E todas as vezes que servia o almoço, a janta, ela não colocava lugar na mesa para mim sentar. Eu comecei então me senti constrangida, e aí eu comecei a perceber que ela mentiu para o marido dizendo que eu ia lá para ser empregada. No dia 25 de novembro, ela tinha uma audiência. E antes disso, ela tinha me levado na casa do advogado para arrumar medicação para mim. Sendo que ela arrumou só 9 comprimidos. Como eu estava passando por toda aquela tensão, eu estava tomando vários comprimidos por dia para controlar minha pressão. Durou só uns 3 dias de medicação. Então eu cheguei para ela e falei, Karina, eu preciso que tu compre as minhas medicações. Um dia que ela estava num bar à noite, que ela tinha me levado, que ela não deixava eu ficar em casa sozinha. O marido já desligava o Wi-Fi à noite para me obrigar a trabalhar de manhã cedo. E para mim não ter acesso à noite para conversar com ninguém. Quando ela me levou nesse bar, eu achei um ambiente propício, já que ela estava tão tranquila, de falar da medicação. Falei, Karina, só tem um remédio para 2 dias. Se você não comprar minha medicação, eu preciso que tu me mande então de retorno para o Brasil, porque eu não posso ficar aqui em Bermuda sem medicação. E aí ela falou para mim que iria arrumar no dia seguinte. O advogado que ela traduziu para ele o que eu estava falando, ela traduziu para mim e disse que ele me chamou de golpista, de que eu havia esquecido a minha medicação, de que eu falei para ela que tinha esquecido e que eu estava mentindo, de que eu deixei minha medicação de propósito no Brasil para ir só passear. Eu falei, eu não vim passear. Eu acho que está tendo um equívoco. Eu não vim passear, eu vim aqui porque você me convidou para me pegar em 2, 3 igrejas e fazer uma campanha na sua casa. Só que realmente, na correria, eu esqueci de trazer minhas medicações. Ou seja, argumentando que, cara, que covardia, velho. Tipo, cometendo um crime e tentando reverter que ela é o problema, né? Que ela que estava com a intenção de dar um golpe. Se não tiver uma estrutura psicológica ou uma ajuda de pessoas, é assim que desaparecem seres humanos. Isso aqui é crime o que fizeram com ela. Aí ela falou, então como você vai comigo para os Estados Unidos? Eu falei, eu vou se você arrumar para minha medicação. Se você arrumar a medicação, eu fico contigo aqui e vou contigo para os Estados Unidos. Aí ela falou, tá bom, amanhã a gente resolve. No dia 25 de novembro, passear. Eu acho que tá tendo um equívoco. Eu não vim passear, eu vim aqui porque você me convidou para me pegar em 2, 3 igrejas e fazer uma campanha na sua casa. Só que realmente, na correria, eu esqueci de trazer minhas medicações.
E aí ela falou, então como você vai comigo para os Estados Unidos? Eu falei, eu vou se você arrumar para minha medicação. Se você arrumar a medicação, eu fico contigo aqui e vou contigo para os Estados Unidos. Aí ela falou, tá bom, amanhã a gente resolve. No dia 25 de novembro, era dia da audiência dela. E ela foi comigo, ela mandava eu me arrumar e sair com ela. Na rua eu ficava sem Wi-Fi. E aí ela foi... Depois da audiência, fomos todo mundo lanchar numa lanchonete. Ela chamou os filhos e ela fez questão de falar pra mim assim, olha, eu comprei lanche pra vocês 4 iguais. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, vamos registrar esse momento. Mandou eu tirar fotos de todo mundo. E eu percebi que no meio de tudo isso, ela tirou foto com todo mundo junto, menos eu. Eu fui a única pessoa que não postei em nenhuma foto daquele dia. E aí eu comecei a sentir que eu estava passando por preconceito racial. Eu comecei a sentir que ela estava me humilhando. E fui ficando muito triste. Como daquela lanchonete... Demorou cair a ficha, né? A simplicidade, às vezes, não tem maldade, né, no fundo. Nós fomos para um bar, o advogado dela bebeu muito e ficou bêbado nesse dia. E aí ela chamou o Pietro, filho dela mais velho, que tinha chegado na cidade, ela já tinha me tirado do lugar que ela tinha me colocado para dormir, me colocou para dormir numa copa, num colchão de ar no chão. Ela chegou para mim e me apresentou a cozinha dela, me levou para a geladeira e me fez comer comida velha. E falou para mim, você pode comer dessas comidas. E ela me abriu uma marmitinha que estava com a comida com mofo. E ela disse que não estava estragado, que era para mim comer. E eu olhei para ela e falei, como eu vou comer isso? Ela falou, porque você está acostumada, né, a ser tratada como uma rainha. Eu falei, não, sou acostumada a ser respeitada. E não se faz isso. Ela falou, teu esposo trataria alguém assim na tua casa? Eu falei, não, porque o meu esposo sabe recepcionar as pessoas. E não é assim que se trata alguém. Eu não vim aqui para isso. No dia 25, depois da lanchonete, nós fomos para esse bar. O advogado bebeu tanto que ficou bêbado. Ela chamou o Pietro para levar na casa dele. E entramos dentro do carro, fomos levar o advogado. Quando ela entrou com o advogado, que ela mandou ficar no carro junto com o amigo do Pietro, ela agrediu muito a mulher do advogado. Ela disse que bateu muito e só parou porque ela viu que o filho estava na casa. E ela disse que falou para ela, para a mulher, olha, se você chamar a polícia, amanhã tu não acorda viva, porque eu conheço pessoas nessa ilha que eu posso pagar para te matar. Eu fiquei muito desesperada quando ela relatou isso para mim no carro. Quando chegamos em casa, ela falou para mim conversar com o Pietro, porque o Pietro, o filho mais velho que tinha assistido essa cena, estava muito revoltado. Eu botei para gravar o meu celular, gravar o áudio e chamei o Pietro para conversar porque ela pediu para mim. E aí o Pietro falou que ele contou a história, que ela batia, a mulher chorava e ela não parava. Ele chamou a mãe de louca, estava com muita raiva. E eu me senti muito ameaçada porque ela falou para mim, eu posso mandar matar, eu tenho dinheiro para isso. No dia seguinte ela saiu cedo. Imagina, cara, o desespero, velho, numa ilha, Maldivas, né? Numa ilha, sem saber falar a língua local. Cara, é triste, velho. Saber que em pleno 2024, 25 já, né? Ainda existe esse tipo de pensamento, velho. Ela acordou transformada e disse pra mim, como é que vai ficar a questão do remédio? Eu falei pra ela, eu não tenho mais medicação, então eu preciso que tu me mande embora. Ela disse, você é uma golpista. Você usou do meu dinheiro para chegar até aqui e passear. Eu falei, primeiro que eu não estou aqui passeando. Eu estou aqui o tempo todo como empregada na tua casa. Eu que não vim para cá. Para isso eu não estou me sentindo bem. Eu estou sem medicação. Eu te falei desde que cheguei que eu esqueci. E você falou que ia arrumar. Ela falou, mas agora eu não vou mais. Você liga para tua família, liga para os teus membros e fala para eles que você precisa que levantem o dinheiro, faz uma vaquinha, porque eu não vou pagar a tua passagem. Só daqui 90 dias. E eu falei, então como é que eu vou ficar sem medicação? Ela falou, isso não é um problema meu. E saiu. Eu liguei para minha casa, liguei para os meus membros e notifiquei o que estava acontecendo. Foi a primeira oportunidade que eu tive. E quando ela chegou à noite, ela veio totalmente agressiva conversar comigo. Me chamou de favelada, falou pra mim que eu era uma favelada, que eu te tirei da favela. O meu sofá pra você é luxo.
eu senti que ela ia fazer alguma maldade comigo. E ela falou pra mim, dorme aqui hoje, que amanhã eu te levo embora daqui. Eu não vou pagar tua passagem, eu vou te deixar no aeroporto amanhã de manhã. Eu vi nela que ela ia cometer algo comigo. E eu falei, então me leva agora para o aeroporto. E ela me levou para o aeroporto e me deixou lá. Eu fui comprar um café. Eu tinha levado $220 para passar na imigração. Quando eu fui pagar o café, eu percebi que não tinha dinheiro nenhum na minha carteira, que eles tinham pegado. Ela me deixou naquele aeroporto sem dinheiro, sem falar inglês, sem nada. Eu entrei então na internet pelo Wi-Fi do aeroporto e comecei a pedir a socorro às pessoas que estavam ali. Uma mulher ali me ajudou muito. Chamaram a polícia. E essa mulher pagou para minha hospedagem num hotel e eu dormi aquela noite. No dia seguinte a polícia me pegou naquele lugar e eu dei meu depoimento naquele lugar. E aí eles conseguiram organizar para que eu retornasse ao Brasil. Sem dinheiro. Muito humilhada. Porque eu ali fui escravizado. Eu ali sofri pressões psicológicas muito grandes. Eu ali fui obrigada a trabalhar, a cortar às 7 da manhã e dormir à 1 da manhã, sem descansar, sem nada, fazendo só as coisas que todos ali mandavam. E eu não tinha sido convidada para ir para lá, para isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá, o nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher era isso. E eu falei. Inclusive tem o depoimento do Rodrigo na própria postagem dela, meus amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o perfil do Rodrigo. Rodrigo Domingues. Eu ajudei ela aqui em Bermudas por ser brasileiro e falar inglês. Realmente essa mulher acabou com a vida dela, porque eu vi o quanto ela estava em pânico. Vítima de racismo e escravizado. Meu nome é Rodrigo e eu não poderia deixar de ajudar mesmo sabendo que poderia correr risco aqui na ilha. Isso não pode ficar em branco, essa mulher precisa pagar por isso. O cara comentou, velho, essa pessoa que ela cita aqui. Falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá, o nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher estava mentindo para mim. Que essa mulher me levou para lá para me fazer de escrava. Eu não tinha ainda parado para pensar que fosse isso. Eu falei, não. Ele falou, a senhora não está entendendo. A senhora recebeu pelo trabalho. Na verdade, a pessoa vive dentro daquela bolha, né? Eu não estou criticando aqui, assim, para expor, não. É a verdade, meus amigos. A pessoa vive dentro de uma bolha religiosa e acha que tudo que está à sua volta está sujeito àquela realidade a qual ela está vivendo. E as pessoas... É maldosa, tem pessoas que estão percebe que você é uma pessoa que não tem essa maldade, não, é uma pessoa simples e acredita que tem um sonho que Deus vai levar para fazer obra pelo mundo afora e tira um proveito. Olha o exemplo aqui, cara, claro disso. Uma pessoa que tirou proveito da helenice. E não, ele disse, é mentira, essa mulher não frequenta igreja, ela é uma mentirosa. E aí me levaram para o setor de imigração e entraram em contato com o consulado e então conseguiram me trazer de volta para o Brasil. E eu vou deixar um alerta aqui para você que esse negócio de política, que tem que ir embora do Brasil, trabalhar fora porque o Brasil não dá mais. Meus amigos, presta atenção nas oportunidades que você recebe. Fica um alerta. Porque os lá de fora estão esperando esse momento. O Brasil está numa crise. Os brasileiros querem sair do Brasil. Pronto, é a oportunidade para pessoas a esse nível fazer o que fizeram com ela aqui, cara. E tem muita gente que entra nisso e acaba desaparecendo. Nunca mais você ouve notícia da pessoa. Dá uma pesquisada na internet sobre tráfico humanos para você ver. Mas eu estou aqui porque eu preciso denunciar essa mulher, porque eu descobri que essa mulher já cometeu vários crimes. Ela responde vários processos de agressões, então eu preciso
que esse vídeo chegue às autoridades competentes, porque o que ela cometeu comigo foi um crime racial e outros que eu nem conheço. Então eu preciso que divulguem e que chegue às emissoras de TVs, eu preciso que chegue às autoridades competentes do Brasil para que me ajudem a processar essa mulher. Eu tenho todo o nome dela, eu já fui assessorada lá em Bermuda, mas eu preciso aqui no Brasil denunciar essa mulher. Então você que está assistindo esse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas possível, porque eu fui humilhada, eu sofri preconceito racial, eu fui obrigada a trabalhar para uma coisa que eu não tinha sido convidada para isso. Eu saí do Brasil para pregar o evangelho e para fazer uma campanha evangélica na casa dela, uma campanha espiritual, e não para ficar trabalhando lá na casa dela. Então eu preciso da sua ajuda agora. É uma verdadeira crueldade. Tem muita gente que pegando no pé, né, falando a respeito que não teve discernimento, pastora, Deus não mostrou, que estava caindo numa armadilha. Mas é aquela velha história que eu falo aqui, meus amigos. A maioria dessas profetaiadas aí profetizam o óbvio, recebem revelações do óbvio. E aqui está a prova, não desmerecendo, mas, cara, infelizmente a dona Helenice, né, a pastora Helenice aí caiu num golpe, e não foi só um crime não. Deixa eu ver aqui a lei, tá aqui ó, a lei 13.344 de 2016, que é a lei que combate o tráfico de pessoas no Brasil, estabelece punições aqui severas para quem transporta ou, né, recruta indivíduos com fins de exploração, seja trabalhista ou qualquer outra forma de violação de direitos humanos. Essa mulher se enquadra nessa lei brasileira, mas é de outro país, né, de Maldivas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Eu recebi uma denúncia, inclusive tá aqui os documentos, cara, documentos aonde um pastor da CGADB, inclusive, manteve preso em cárcere privado um fiel da igreja, que provavelmente eu faço um vídeo aí mais para frente explicando melhor, detalhando, dando o nome, sobre a ameaça de denunciá-lo às autoridades porque a pessoa não tinha lá as suas documentações, outros correndo atrás de resolver. Enquanto isso, são obrigados a trabalhar para a igreja de graça. Enfim, cara, é um verdadeiro absurdo, uma verdadeira crueldade para alguns brasileiros que infelizmente acreditam que vão fazer a vida fora do Brasil. E eu não estou aqui criticando quem tem essa ideia de sair do Brasil para trabalhar, mas precisamos estar alerta e tomar certos cuidados com relação a isso. Principalmente quando se trata de pessoas que dizem que são de igreja. Os que mais cometem esses crimes contra o direito humano é líder religioso. Eu tenho denúncias aqui pesadas a respeito disso. Esse caso aqui da pastora não é um caso isolado. Isso aqui reflete um padrão perturbador de brasileiros vulneráveis que muitas vezes são oriundos aí de contextos socioeconômicos, né, frágeis, e que quem tem essa ideia acaba vendo uma presa fácil. Segundo a Helenice aqui, tudo começou através desse convite, né? Aparentemente inocente, essa tal Karina se demonstrou uma pessoa que iria ajudar a fazer agendas, e ela aceitou a proposta de ir para Bermudas, né? Um arquipélago na Flórida e Porto Rico, né? Para pregar o evangelho. E sem domínio da língua inglesa, a pastora se viu nessa situação, cara, vulnerável. O que era o sonho de realizar um trabalho missionário se tornou aí um verdadeiro pesadelo envolvendo tráfico humano, racismo, condições de trabalho aí, né, clara sobre escravidão, e que se não fosse alguém ajudar, com certeza essa pastora não estaria de volta no Brasil. Graças a Deus que, né, conseguiu voltar. Mas e as sequelas agora? E a pergunta que eu faço, o que Deus queria mostrar para ela? Aonde estava Deus nessas alturas? A verdade é que o uso da religião como uma ferramenta de manipulação
simplesmente potencializa mais o problema. Porque o carisma, né, dentro desse contexto evangélico, traz aquela ideia de irmandade, se identifica como irmão e no final das contas é alguém se passando para te aplicar uma situação, te colocar, né, numa situação crítica igual a da Helenice. E esse contexto evangélico e religioso é um terreno fértil para manipuladores, bandidos que se camuflam dentro do contexto e você não percebe, passa batido até a hora que a máscara cai. E nós estamos nesse canal o tempo todo tentando alertar e dizendo, abra o olho, nem tudo que se diz de Deus, nem tudo que dizem que é plano de Deus é de Deus e muito menos é plano de Deus. E a fé, meus amigos, quando ela é explorada de uma forma sórdida, ela simplesmente pode e se transforma numa verdadeira prisão, que é o que fazem. Tem igrejas fora do Brasil e principalmente nos Estados Unidos que aprisionam fiéis. Se eu abrir aqui espaço para ouvir testemunho de pessoas que ficaram presas por líderes religiosos, escravizadas por líderes religiosos, abuso de poder, trabalho escravo, cara, você não tem noção o quanto existe dentro do meio evangélico esse tipo de coisa. E são tudo homens de Deus. Se você abrir a boca, você vai preso, até porque às vezes está ilegal ou está correndo atrás da documentação. Meus amigos, temos que ficar atento, a verdade é essa. Aquilo que era para ser uma fonte de libertação dentro dos anseios, do egocentrismo, do desejo de poder, de ganância, de domínio, se torna uma opressão, se torna uma decepção, se torna uma verdadeira crueldade para cima dos vulneráveis, daqueles que estão em busca de uma mudança de vida. O caso da Helenice aqui, cara, não pode passar batido. Eu acredito que o que ela passou e que ela está expondo, dando a cara a tapa, vai ajudar muitas pessoas a criar coragem e denunciar, principalmente líderes que eu tenho informações aqui que estão fazendo disso aí para pior. Em um mundo onde a fé é usada como a âncora, né, para enfrentar os problemas, as dificuldades, os desafios da vida, o abuso dessa confiança acaba se tornando aí um crime de proporção devastadora. Infelizmente, tudo em nome da fé. E esse caso da pastora Helenice mostra essa ferida aberta que muitos, infelizmente, não conseguem enxergar. Brasileiros atraídos por promessas religiosas, infelizmente, acabam sendo refém de líderes que manipulam, né, em cima de uma certa autoridade espiritual da parte de Deus. Essa tal de Karina, né, que fez isso com a pastora Helenice, mostrou as garras já logo na chegada. Mas tem muitos que vão mostrando com o tempo e você acaba não percebendo quando vê tu tá envolvido num embaraço e não tem mais como se libertar e sair. E alguns acabam desaparecendo, não voltando mais, não dando mais notícia. E esse tipo de caso, meus amigos, é muito maior do que você imagina. Acontece com muita frequência, mais do que nós podemos ter ideia. Eu encerro esse vídeo por aqui. Deixe seu comentário aí embaixo, o que você acha disso, se você já teve experiência assim, comenta aí, se tiver alguma denúncia, manda para nós que eu vou fazer questão de ler o seu depoimento, alguma experiência nesse sentido, manda, que vai ser um prazer expor aqui e ajudar muitas pessoas que estão passando por esse problema. Aqui, cara, é vários crimes que essa tal Karina cometeu para cima da pastora Helenice. E eu imagino que tem muitas pessoas, diante do que eu recebo, passando por situações piores, inclusive. Porque um dia sonharam em sair do Brasil e sem direção de Deus, sem buscar fazer uma coisa pelo certo, acabaram entrando no engano e não conseguindo mais se libertar. E a religiosidade é um campo fértil para esse tipo de coisa acontecer. Deixe seu comentário embaixo, se não é inscrito no canal, se inscreve, seu joinha ajuda muito. Se não me segue nas demais redes sociais, me sigam por lá também. E esse é o canal Fala Azar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, quase no finalzinho do ano. E olha que esse ano que passou, meus amigos, foi um ano tenebroso. E 2025 não vai ser diferente não, tá?